O meu agradecimento muito fraterno ao pastor Irineu, aqui do Instituto Adventista do Rio Grande do Sul, que nos recebe aqui nesta maravilhosa sala, nessa maravilhosa igreja, nessa maravilhosa sede do Instituto, que de coração aberto foi nos ajudar na realização dessa reunião. Minha saudação ao Conselho de Orçamento do Estado, que tem trabalhado também de maneira muito responsável, não só na produção do plano plurianual, mas também trabalhar na direção da construção do orçamento do próximo ano, que já tramita na Assembleia Legislativa. Doutor Juliano, diretor do Foro Taquara, doutora Chilena, que representa aqui o Procurador-Geral de Justiça, doutora Jussara Costa, de intercâmbio político, técnico e de informação. Estou fechado mesmo, aqui não abre. As reuniões da interiorização têm se revelado no âmbito da construção de um sistema de participação cidadã, de participação popular cidadã, um elemento novo. Na verdade, quando nós começamos a construir esse sistema, que tem como responsável a nossa Secretaria do Planejamento, principalmente em articulação com o Gabinete do Prefeito, a Secretaria do Gabinete do Prefeito de Relações Federativas, a nossa Secretaria-Geral e a Casa Civil, nós não ainda incluíamos as integrações como um elemento do sistema de participação popular cidadã. E a nossa experiência tem revelado que essas integrações elas têm que ser regradas, normatizadas na relação do Estado e sociedade e integrar esse sistema. Toda a interiorização é a mesma. Antes de eu dar continuidade à reunião, vou dizer duas palavras sobre esse sistema. Hoje, aliás, tem um artigo muito interessante, publicado na Zero Hora, pelo secretário de Planejamento e chefe do Gabinete do Prefeito, Vinícius Luiz Momota, que coloca esse tema de uma maneira sintética e bastante esclarecedora. Um sistema de participação popular, na crise que se encontra nos estados hoje, na estrutura estatal hoje, crise financeira, crise de representação, crise de moralidade pública, esse sistema tem que aproveitar todas as formas construídas pela legislação, como um método de orçamento participativo, como um elemento importante, mas não pode ser exclusivo. Hoje nós temos a necessidade de ter uma participação virtual. Quem é que não sabe da importância que tem as redes sociais? Uma juventude articulada nas redes sociais, inclusive tem uma certa aversão à política, induzidos por uma visão midiática de decomposição da esfera política, como se político fosse sinônimo de corrupção. Existe conselhos regionais organizados, através dos quais a comunidade institui representações informais, os conselhos derivam de uma representação otorgada ou por cidadãos ou por instituições da sociedade civil, que também tem uma importância muito grande. O voto escolhe, decide, na urna, como se faz também na consulta popular, é também um elemento importante. Então nós temos que costurar um conjunto de sistemas de participação, de modos de participação, onde a deliberação pública em assembleia é um elemento vertebral, é um elemento importante. E estão se revelando essas deliberações também como uma base através da qual existe uma participação cidadã que deve influenciar na execução das vezes decisões públicas. Por isso eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês,
e dizer que é um orgulho a toda a nossa equipe de governo, a todos os secretários. Todos os secretários importantes estão aqui, que não vieram, eles são importantes também, tiveram algum motivo para não comparecer. Então, nós chegamos esse mês compromisso com orçamento, com iniciativas focadas na região, são tiradas dessas interpretações. Tudo que vai ser dito aqui fica registrado, fica controlado, é rigidamente, inclusive, controlado pela nossa Secretaria-Geral. O companheiro Silvio Xavier está aqui presente, o nosso secretário-geral, instituído um sistema de controle exemplar para todo o país. Vocês devem ter lido uma matéria que saiu no domingo passado, na 0 hora, eu faço essa menção direta, porque é importante que veio na sala de controle, na sala de gestão, que não tem paralelo no país. Para essa atividade que foi instituída a sala de gestão. As questões que são decididas aqui são também acompanhadas pela sala de gestão. Então, queria agradecer a presença de vocês. Seu nome e da vice-prefeita Michele Franciscaras, quero saudar e agradecer a presença honrosa de todos os homens e mulheres já nominados, prefeitos, secretários, diretores, assessores estaduais e municipais, deputados, vereadores e vereadoras. Caro governador Tarso Genro, na vida política de uma localidade, de um município, de uma região, receber a visita da autoridade máxima política nesse democrático gesto do seu governo pelo processo de interiorização. Especialmente sendo o caso de um agente político capaz, comprometido, leal, ético, com as 3 esferas de governo, como é o seu caso. Pelo seu currículo político exemplar, sempre defensor de formulação e execução de políticas públicas nas áreas de gestão pública, agradeço às 3 escolas de educação infantil que Taquara conquistou nos últimos tempos, sendo a primeira delas quando o seu mandato de ministro do governo Lula e, por consequência, a segunda e a terceira. Também Taquara conquistou, junto ao Ministério, na sua gestão como ministro do Ministério da Justiça, a grande conquista já relatada aqui que foi a assinatura do PRONAS, ainda durante o governo Lula e agora no governo da presidente Dilma, especialmente na questão da distribuição dos royalties do pré-sal, onde o senhor tem agora assumido a bandeira de ajuda de distribuição justa e igualitária deste bem que é um bem público nacional. Nesse momento, cabe ainda na condição de presidente da AMPAR, Associação dos Municípios do Vale do Paraná, agradecer o apoio que o senhor sempre destinou aos nossos municípios, especialmente pelo fato da criação, do funcionamento da Secretaria Estadual do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, conduzida por esse excelente as mais interiorizações. Esta acompanhou o alto nível de todas elas, foi muito bem preparada pela nossa equipe precursora pela Prefeitura. Acho que nós trouxemos aqui, no mínimo, uma grande demonstração de interesse do governo nessa região e estabelecemos uma conexão de participação na gestão pública a partir desses mecanismos, de outros que eu mencionei, que são vitais para que nós tomemos decisões da sustentabilidade do desenvolvimento do Estado. Estou muito contente, a equipe do prefeito Delcio, uma equipe excepcional, ele um gestor responsável, está fazendo uma boa administração e todos os prefeitos da região terão nosso apoio às suas demandas que impliquem decisões do governo do Estado. Você sabe que o governo do Estado está em fase de recuperação da sua capacidade
necessária de investimento, e nós estamos também arrecadando recursos do governo federal e recursos de financiamento externos para dar sustentação a investimentos na infraestrutura. E sabem também que esse orçamento desse ano não é nosso. Portanto, nós temos um manejo limitado em relação ao nosso programa. Mesmo assim, estamos fazendo um esforço para drenar recursos para aqueles serviços e obras mais urgentes. No ano que vem, nós teremos um aumento substancial de recursos nas áreas fundamentais, que é saúde, educação e segurança. Portanto, o presidente Grajeiro está me lembrando que a semana que vem está em Brasília para um conjunto de demais governadores e parlamentares lutar por uma repartição justa do pré-sal. Pois não. Bom dia, governador. Vinícius, da Rádio Taquara, Jornal Panorama aqui da cidade. Um assunto que não foi até muito abordado, acho que vai ser abordado à tarde no evento na CINSVP, é a respeito do desenvolvimento. A gente sabe que a região aqui é focada principalmente na área calçadista. Então a gente queria ter uma posição do governo do Estado. Quais os projetos, de que forma o governo pode apoiar a região nesse sentido da área calçadista, que está enfrentando aí problemas com câmbio e outras dificuldades, governador? Nós vamos apresentar, ainda antes do fim do ano, já está sendo trabalhado um programa específico de incentivo e de inovação tecnológica e produtiva na área calçadista. Então, isso é programático para nós. Agora já remeteremos alguns projetos que terão influência sobre a área calçadista, mas teremos um programa específico de sustentabilidade no desenvolvimento da indústria calçadista aqui no Estado. Isso será assegurado no Estado do Rio Grande do Sul até o fim do presente ano. Porque você sabe, como você mesmo salientou, essa não é uma questão que depende só do governo do Estado. Tem questões cambiais, tem a concorrência chinesa, que é uma concorrência predatória, tem questões relacionadas com a produção, inclusive, aqui de inovação científico-tecnológica para acompanhar a disputa no mercado mundial, e tem questões relacionadas também com qualificação do design, qualificação da mão de obra. Então, todas as questões estarão contempladas nesse programa que nós estamos desenvolvendo. Bom dia, governador. Diante desses fatos todos da interiorização, projetos, expectativas de crescimento do Rio Grande do Sul, não podia perder a oportunidade de fazer uma pergunta com um outro foco para o senhor, que diz respeito à análise que o governo faz sobre essa polêmica envolvendo uma nova investida do PSDB com relação à liminar que foi concedida para proibir a circulação do jornal que foi anexado ao contra-cheque dos professores. Eu queria uma avaliação sua de que medidas o governo vai adotar diante dessa nova queda de braço entre oposição, a queda de braço histórica entre PSDB e o governo do Estado, agora o PT. Nós achamos que as investidas desse tipo são absolutamente normais e legítimas dentro do processo democrático. Se o partido da oposição tem desconfiança que um documento foi editado de maneira irregular, ele tem que realmente fazer a sua representação na justiça. Nós vamos contestar, informar o Poder Judiciário, e se alguma medida corretiva for determinada, nós vamos fazer. Nós temos a convicção que aquilo ali é um documento meramente informativo, que o governo está no direito de fazê-lo, deve fazê-lo, inclusive, para prestar esclarecimento à população. E, pelo que eu vi no documento, não tem nenhuma promoção pessoal do secretário Clóvis. Agora o Poder Judiciário vai examinar. Se ele achar que está errado, nós vamos corrigir. Nós achamos que não. Governador, bom dia. Eliseu Batista, aqui da instituição. Fugindo um pouquinho desse foco, eu gostaria de saber se é uma pergunta dupla aí. Como é que foi participar de uma reunião em um local tão atípico? E, incluído aí, eu poderia dizer o seguinte: nós fazemos parte de uma rede que é uma das maiores redes privadas de ensino, que tem aí mais de 1,5 milhão de alunos, mais de 7.500 universidades e colégios. Aqui no Brasil são 462 escolas. O que o senhor teria a dizer quanto a todos que participam desta imensa rede, já que o senhor tem demonstrado preocupação com a educação? Eu agradeço muito pelo acolhimento. É um ambiente não só confortável do ponto de vista material, mas também confortável do ponto de vista espiritual e moral. E esta